Olhava para trás e pensava assim, quem eu vou me espelhar? Em quem? Como é que era feito a fisioterapia antes de eu chegar? O Fábio, ele cuidou de gigantes do futebol brasileiro, de caras que a gente vai falar aqui e se você estiver babando, por favor, pegue um lenço, porque é de verdade um cara que... E de uma forma totalmente diferente, né? Porque o tratamento no futebol vinha de um jeito, era de um jeito, e quando a fisioterapia entra no futebol para ficar, ela muda a forma de recuperar os atletas. E quando isso acontece, tudo que vem para mudar, você estava pensando em casa, como tu foi o primeiro a apanhar. Não, e hoje em dia você pega assim, o Flamengo, quantos fisioterapeutas tem só no profissional? É isso. Deve ter uns 4 ou 5. Exatamente. Só no profissional. E aí é só você. É isso. Fora as outras categorias de base, né? E agora, o trabalho que o cara tem. Pra cuidar de 30 atletas sozinho. Sempre tem um outro que o massagista ajudava muito, né? Sim. Mas claro que sem embasamento técnico, mas com uma experiência absurda do trabalho dele. Mas, cara, eu imagino o quanto você deve ter apanhado pra conseguir colocar tudo que você achava que deveria e não conseguiu. Não é isso? Fala pra gente, só pra gente começar aqui a nossa resenha. É verdade, bem colocado isso. A gente, quando entra na fisioterapia, no esporte, no futebol, né? E nessa época, quando eu fui levado pro Flamengo em 93, foi pelo Dr. Runco. Isso, conta essa história que é legal, cara. É, muito legal, porque o Dr. Runco, ele tinha uma visão de que era necessário uma recuperação plena do atleta para que ele pudesse ser entregue à preparação física para trabalhar a performance, que é a função da fisiologia e da preparação física. E ele percebia essa necessidade, pela experiência dele, de que havia um gap, um espaço que faltava ser preenchido e que seria preenchido pela fisioterapia. Nesse momento, ele me convida para integrar o departamento médico do Flamengo. E eu vou em 93. E aí entra na sua pergunta. Eu olhava para trás e pensava assim, quem eu vou me espelhar? Em quem? Como é que era feita a fisioterapia antes de eu chegar? Né? E a fisioterapia era feita pelos massagistas. Eles se desdobravam para fazer diversas técnicas com muita eficiência dentro daquilo que eles conheciam. Sempre foram muito prestativos, muito competentes. E depois eles passaram a nos ajudar também nos processos inicialmente, e hoje eles têm outras funções tão grandes como, né? Por exemplo, se a gente entrar na questão do recovery, que é o trabalho de recuperação, que a gente já fazia naquela época, a massagem hoje está entre os maiores modalidades de recovery, é a massagem. Por mais que tenha tecnologias maravilhosas, mas a massagem, né, tem o sono, tem a alimentação, tem a massagem, tem os outros aparelhos, entendeu? Então eles continuam tendo uma importância... É nessa ordem. Eles continuam tendo... O sono, eu sou especialista. Do bem. Esse era o problema na minha época. Depois de jogar, ninguém tinha sono. Depois que muita coisa aconteceu, a gente fica mais fácil a gente entender por que acontecia. E aí, nesse momento, a gente começa a tentar implementar exatamente essa questão de como a fisioterapia podia ser introduzida de uma forma eficiente, eficaz. E era eu sozinho. Não, cara, só uma coisa. E pra lidar com aquele bando de maluco que a gente era maluco, pra lidar com aquele bando de cara que não tá acostumado com isso, que o massagista acaba sendo uma figura folclórica dos clubes. Você não. Você era novidade. E até os jogadores tinham um pouco de receio, né? Sim. Não era tão simples convencer o próprio atleta de que aquele trabalho poderia ajudá-lo. Isso foi... A gente foi construindo, foi pavimentando isso, até que os atletas entendessem, nossa, está vindo para somar. A fisioterapia está chegando exatamente para otimizar o processo de recuperação, dando uma qualidade, qualificando mais, porque o futebol também foi evoluindo. Questão física, questão de treinamento, avaliações, né? Então a gente sabe que precisava dar uma alavancada, não sabíamos exatamente como fazer isso naquele momento, mas a gente foi aprendendo, caminhando, e deu tudo certo. A gente até atendia também o pessoal do basquete,
na época, porque não tinha fisioterapeuta. Não tinha. Hoje você vai em qualquer especialidade esportiva, é impreterível ter o fisioterapeuta. E como vocês falaram, o fisioterapeuta, hoje os clubes têm 4, 5, 6 no profissional. Fora dos do futebol amador, né, da base, que tem mais outros tantos, e é por aí mesmo, é necessário isso. Então, em 93, quando eu assumo o Flamengo, era eu sozinho, 94 também, e aí depois, anos depois, aí já começamos a ter 2, alguns clubes 3, e todo mundo foi percebendo, os clubes, a necessidade e a importância do trabalho, não só de recuperação, né? Que a gente teve aqui, a ideia inicial era plantar uma semente da prevenção, fazer um trabalho preventivo, ou seja, tentar minimizar a chance do atleta ter lesão, porque aquilo ali tiraria de combate, tiraria o atleta de combate, e o clube perderia, e o atleta também. Então a gente tinha que implantar esse sistema, mas ainda com pouco a mão de obra, até que as coisas foram evoluindo. E eu imagino porque 93, 94, cara, era uma cultura totalmente diferente. Foi pré-Copa do Mundo 94, né? Durante. A gente passava por um momento difícil na seleção brasileira. O Flamengo tinha sido campeão brasileiro em 92. 93, quem foi o campeão brasileiro em 93? Foi São Paulo? Palmeiras? 93, 94, Palmeiras. E a gente, 92, acho que o Júnior, não sei se o Júnior continuou no Flamengo ainda, mas ele foi convocado algumas vezes. Você trabalhava com o Júnior, chegou a trabalhar com o Júnior no Flamengo, sim. Jogando ainda? Jogando. Peguei o último ano dele jogando em 93 e peguei o primeiro ano como treinador. Que ele saiu em 94. Caraca, isso eu não me lembrava. Ele saiu de jogador para treinador. E virou treinador. Eu peguei ele saindo encerrando a carreira como jogador, e em 94 ele vira treinador e eu pego ele também como treinador. Caraca, mas nessa tua chegada, uma das coisas mais difíceis que foi para você conseguir se adaptar, se implementar, ou um dos caras que teve mais receio, porque o Dr. Runco, ele era o Dr. Runco, mas ainda não era o Dr. Runco de 6 anos depois, 5 anos depois, aquele cara que respeitado pra caramba. Mesmo ele te trazendo, você falou aqui em off que ele levou você junto com o professor Paulo Figueiredo também, Não, ele foi muito esperto, o Runco é malandro demais, né, cara? Porque ele se protegeu, né, cara? Assim, ele se blindou. Ele teve, nessa época, ele já era conhecido no meio esportivo. Ele talvez tenha ficado mais conhecido depois que assumiu a seleção, final da década de 90, né? E depois culminou com o pentacampeonato e tal. Mas ele já tinha um conhecimento muito grande e era muito reconhecido. E ele percebia a necessidade exatamente disso. O jogador machucava, mas faltava aquele elo entre a cura clínica e um trabalho otimizado, mais científico, de uma recuperação muscular, pós-operatório, para que isso fosse dar um respaldo muito maior para ele, e para o departamento de saúde, para que esse atleta fosse liberado para fisiologia, fazer as avaliações e depois para a preparação física. Então o que ele faz? Ele leva eu como fisioterapeuta e o professor Paulo Figueiredo, que é um grande amigo, trabalhamos junto e até hoje a gente conversa e troca pacientes e alunos, enfim, para poder fazer esse elo. É a fisioterapia conectada com a fisiologia e a preparação física. E nessa época, a preparação física no Flamengo, também quem era o preparador físico era um amigo meu de faculdade, que já era professor de educação física e fez fisioterapia para ter um conhecimento maior, né, do movimento, enfim. Então não teve como dar errado. Não, era o Elvésio com o Marcelo Ponte, que hoje não está entre nós, mas é um grande amigo que está no coração da gente para sempre. Trabalhamos juntos depois, quando a gente foi para fora do país. Trabalhou com ele no Japão também? No Japão também. A gente foi para lá. Então, assim, era uma equipe muito boa. Então, tudo isso facilitava muito o processo. Eu acredito que esse processo dessa implementação da fisioterapia no Flamengo, sobretudo a filosofia de como deveria funcionar um departamento de saúde, os trâmites,
clínico, fisioterapêutico, fisiológico, preparação física, eu acho que ali nasceu não só pela ideia que o Ronco teve e escolheu as pessoas, mas também e principalmente pela forma que a gente desenhou e que hoje é repetido em todos os clubes. É, porque tem um monte de cara que descobriu a pólvora aí, né? Ah, tem. Tem um monte de gente, Eu até comentei ainda agora. gente que descobriu